Saudações, meus são todos muito bem-vindos, meus irmãos que já estão aqui no Zoom, aqueles que estão chegando no YouTube. A partir de agora, nós vamos dar início às atividades do nosso curso de Introdução ao Pensamento Teosófico, que é uma atividade promovida pela Sociedade Teosófica no Brasil, que acontece sempre aqui aos sábados, a partir das 16 horas, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. E este é um curso aberto a todos os membros e simpatizantes e que tem o propósito de apresentar diretrizes de estudos para aqueles que têm interesse em se aprofundar na busca pelo autoconhecimento e pela sabedoria divina, que é o significado da palavra teosofia, ou seja, o substrato de todas as religiões e filosofias do mundo. Bom, hoje nós vamos dar início no nosso quinto módulo que traz a temática da emancipação da alma humana, albores da liberdade. E o tema de hoje será a preparação para a vida espiritual. Bom, antes de entrar propriamente no tema, eu queria dizer que hoje sou eu, Márcia Rosenval, que vai estar aqui conduzindo os estudos de hoje. Eu acho importante a gente se situar em que momento nós estamos desse estudo. O nosso curso é composto por 8 módulos, são 35 encontros. Nós iniciamos o curso em abril desse ano, vamos terminar em dezembro. E nós iniciamos esse curso com as 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. Nós partimos da premissa de que existe uma realidade absoluta, que essa realidade ela é incognoscível, incondicionada, ilimitada, que nós não podemos sequer nominá-la porque a nossa mente não alcança. Nós verificamos que essa realidade ela é cíclica, ela se alterna em momentos de expansão e contração, o que nós chamamos de Manvantara e Pralaya. Nós estudamos separadamente a evolução da mônada, que passa por todos os nossos veículos, corpos e planos da consciência. Nós estudamos o princípio átmico, o búdico, manas superior, manas inferior, o astral, o físico, o etérico. E agora nós nos encontramos nesse momento. Como é que podemos nos preparar para a vida espiritual? Bom, antes da gente começar propriamente, eu também queria trazer esse resumo que é feito pela senhora Annie Besant, dessas verdades espirituais que a gente acabou de citar. A senhora Annie Besant diz que existe uma existência real, eterna, infinita, incognoscível, que dessa realidade procede um Deus manifestado, desdobrando-se da unidade em dualidade e da dualidade em trindade, que da trindade manifesta, procedem inumeráveis inteligências, que são as hierarquias, que são os Janshohans, guiando a ordem cósmica. E o homem, reflexo desse Deus manifestado, e portanto fundamentalmente uma trindade, é uno com o ser de todo o universo, e a sua evolução se dá através de repetidas encarnações. Nós também podemos, pessoal, traduzir essa linguagem da doutrina secreta de uma forma numérica. Nós podemos dizer que Deus é um em unidade, três em manifestação e sete em evolução, que são os nossos princípios. Nós sabemos que desde os tempos mais imemoriais, dos tempos antigos, sempre existiram as escolas de ocultismo. HPB nos diz que no mundo antigo, a religião sabedoria ela era a religião do mundo todo, e que essas escolas eram chamadas escolas de mistérios. E todos poderiam entrar, tanto homens quanto mulheres, de qualquer condição social, de qualquer cultura. E essas escolas eram divididas em mistérios maiores e em mistérios menores. E o que seriam esses mistérios? A palavra vem do grego que significa tanto fechar os olhos como fechar a boca. Faz referência ao segredo que rodeava as cerimônias e a conformidade exigida do iniciado, ou seja, se exige dele ou dela que faça ou deixe de fazer alguma coisa, daí o significado de iniciar. Ou como propõe também Clemente de Alexandria, podemos olhar o mistério como mitéria, mitos.
Bom, os mistérios menores seriam os exotéricos, o X, que incluía os assuntos como cosmogonia, astrologia, matemática, música, geometria, ou seja, era a ciência da época, aquele conhecimento que eles tinham. O que nós podemos fazer uma analogia com as universidades de hoje. Todo o conhecimento que existia era transmitido por meio desses mistérios menores, dessas escolas de mistérios. Agora, os mistérios maiores, não. Esses realmente são os esotéricos com S, relacionados com os rituais iniciáticos, onde somente aqueles que estavam preparados poderiam ser iniciados. E de acordo com o HPV-PB, os mistérios sempre foram uma disciplina e um estímulo para as virtudes. Bom, os mistérios mais famosos da antiguidade, na Grécia, foram os de Eleusis, e no Egito, o de Osíris. É dito que personagens famosos como Moisés, Platão, Pitágoras e até mesmo Cristo foram iniciados nesses mistérios, que inspiraram também Zaratustra, Orfeu, Alexandre o Grande, Salomão, entre outros. O ritual dos mistérios de Eleusis encontrava expressão na lenda da deusa Deméter e sua filha, que foi sequestrada por Hades, o deus do submundo. Bem, conta a lenda que Perséfone estava lá no vale colhendo as flores, tá no Olimpo, e de repente ela se sente atraída por uma extraordinária, por uma bela flor de narciso. E quando ela vai pegar essa flor, que ela fica inebriada com aquele perfume, o chão se abre, sai uma carruagem lá com os cavalos, e Hades pega Perséfone e leva para o submundo. Ela tenta gritar para Zeus, mas ninguém responde, porque o próprio Zeus havia combinado com seu irmão Hades, que autorizou Hades a levá-la para o submundo. E assim é feito. Quando a sua mãe Deméter descobre, procura sua filha no encontro e descobre que ela foi raptada, ela, que é a deusa da agricultura, ela deixa de fazer suas funções de cuidar da plantação, ela fica tão amargurada, tão triste, ela deixa o Olimpo, ela sai à procura da filha, vai para a terra, para o mundo dos homens, fica um tempo por lá, disfarçada, até que descobrem que ela é a Deméter e constrói o templo de Eleusis para ela. E aí, como a humanidade começa a passar fome porque não tem mais o alimento, porque Deméter abandonou suas funções de deusa da agricultura, Zeus resolve, então, corrigir o equívoco que ele fez, tentando amenizar a situação, e decide que Perséfone teria que ficar 6 meses com Hades no submundo e 6 meses com a mãe. E quando isso acontece, o que que ele faz? Ele chama Mercúrio, Hermes, nosso querido Mercúrio, e fala, ó, Mercúrio, desce lá e resolve a situação, fala com Hades e traz Perséfone de volta, porque as coisas aqui não estão muito boas. Mercúrio, então, desce, vai lá, traz Perséfone de volta, mas antes de Perséfone voltar, Hades coloca uma semente de romã na boca de Perséfone. Ela mesmo contra a vontade dela, mas ela teve que engolir essa semente. E aí ele traz Perséfone, entrega até Perséfone para a mãe, que fica muito feliz em poder ter a filha de volta, para de chorar de tristeza e começa a chorar de alegria. E depois de um tempo ela pergunta: Minha filha, você comeu alguma coisa lá no submundo? Porque se você tiver comido, você não vai poder, eu não vou poder te levar de volta pro Olimpo para ficar com os outros deuses. Se você tiver comido algo, você vai ter que ficar pelo menos um terço do tempo no submundo. E essa história de Perséfone, pessoal, ela é muito simbólica, ela traz muitos ensinamentos para a gente do ponto de vista esotérico. E eu vou passar aqui para vocês. E o primeiro deles é justamente a questão do ciclo da vida e da morte. A descida de Perséfone ao mundo subterrâneo representa o ciclo da vida e da morte que renova continuamente.
É como a semente que ela precisa ser enterrada na terra, ela precisa morrer para ela renascer novamente. Ela representa também a jornada da mônada, que simboliza que ela desce dos planos sutis para o denso, ela passa por todo tipo de sofrimento, de abandono, de dor, de esquecimento de quem ela é, para depois ela fazer o arco ascendente novamente e voltar à casa do Pai. Tem uma outra perspectiva mais psicológica que dá para a gente analisar também essa história de Perséfone, que é dos estados alterados de consciência. Porque lembrem que ela se sentiu atraída por uma flor de narciso. E narciso, o que que é? É o mergulho na própria imagem. Quando ela faz esse mergulho, quando ela fica inebriada com aquele perfume, é como se ela tivesse voltado para si mesma, para a própria beleza, e nesse momento o Hades aparece, nesse momento ela cai. E a gente tem que lembrar que Hades também, na mitologia, ele é Dionísio, o deus da embriaguez, da insensatez, da loucura. Então, dá para a gente fazer também essa analogia, porque quem é que consegue buscar Perséfone do subterrâneo, do submundo? Mercúrio. Mercúrio é quem? É a mente racional. Mercúrio é o único deus que consegue transitar entre os dois mundos, entre a sombra e a luz. Então, quando Mercúrio busca Perséfone, quando ele traz ela de volta, é como se ele trouxesse Perséfone novamente à lucidez. Ele tirasse ela daquele transe, ela voltasse a ser quem ela era. E a flor de Narciso também é muito significativa porque nós vivemos numa sociedade muito narcisista. Quantas notícias que a gente vê de mulheres que se submetem a procedimentos e acaba perdendo a vida em razão da beleza. E o narcisismo, na própria mitologia, ele leva à morte, ou seja, a Plutão. Então também tem essa perspectiva que é muito interessante. E nós mesmos hoje, quem é que não está aí postando selfie toda hora no Instagram? Nós somos muito narcisistas. Ou seja, nós estamos no Hades, mas nós não percebemos. E outra questão também que é trazida é a questão do alimento. Lembra que Hades colocou uma semente de romã na boca dela antes de sair. Por quê? Para prendê-la no mundo subterrâneo. Porque quando você se alimenta de algo do seu mundo, você está se nutrindo daquilo. Se você se alimenta só com a materialidade, como é que você vai chegar aos planos superiores? Por isso a mãe dela disse: não tem como eu te levar, você vai ter que ficar e se purificar. Essa é uma das interpretações que eu acho bastante interessantes. E outra, a romã também, esotericamente, ela tem um significado de útero, de sangue, de fertilidade, é como se ela estivesse nutrindo algo ou gerando algo dessa relação dela no subterrâneo, no submundo. Pessoal, uma coisa que sempre é presente em todas as escolas de mistérios é a questão da morte e da ressurreição. E Clara Code traz um trecho do livro dos Mortos, que, segundo ela, é, na verdade, um manual dos mistérios egípcios e que traz justamente, que aborda justamente essa questão, que diz o seguinte: tendo o neófito colocado à prova a si mesmo, o Hierofante diz-lhe: tu estás prestes a entrar na poderosa e inefável comunhão dos iniciados, pois tu o mereces por tua pureza de coração, teu amor à verdade e tua faculdade e abnegação. Ninguém cruza o limiar de Osíris sem passar pela morte e pela ressurreição. Não tenhas medo, pois tu já és um dos nossos irmãos. Em uma outra passagem, eu acho também muito significativa, quando o Neófito pergunta ao Hierofante se ele verá a luz de Osíris, e o Hierofante responde: isso não depende de nós. A verdade não é dada, é encontrada em ti mesmo ou não é de todo. Não podemos fazer de ti um adepto. Tu deves tornar-se um pelo próprio esforço. Por muito tempo faz o lótus pressão para cima, na superfície da torrente, antes que possa expor suas pétalas à luz. Não apresses o desenvolvimento da flor divina. Ele virá no tempo devido. Trabalha e ora.
Então vejam que essa é uma recomendação muito importante e muito útil para nós. Não adianta querer correr, não adianta querer acelerar as coisas. Tudo vem no seu devido tempo, como uma flor de lótus. E em síntese, as escolas de mistérios, elas tinham certos fatores em comum que dentre eles nós destacamos os seguintes itens. Eram celebrados no equinócio de primavera, que era o momento astronômico em que os dias e as noites tinham a mesma duração, têm a mesma duração. Preliminarmente, tinha lugar a purificação e a instrução, ou seja, o néofito tinha que ser purificado e instruído. As cerimônias finais eram feitas em lugares sagrados, templos, grutas, pirâmides ou torres redondas. Os candidatos passavam por uma morte simbólica. Livre do corpo, ele vaga pelo inferno, que são as viagens simbólicas. Depois vinha o aparecimento da luz e dos deuses. E por fim ele era vestido, coroado, e um anel era colocado no seu dedo. Às vezes lhe era dado um amuleto, e dizia-se que ele estava salvo. Bom, pessoal, as iniciações antigas adestravam o corpo, a mente e o espírito. Um sábio grego disse uma certa vez: para atingir o mestrado, o homem necessita de uma remodelação total de suas naturezas, física, moral e intelectual. Isso somente é possível pelo exercício simultâneo da vontade, da intuição e da razão. Pessoal, a maçonaria, ela ainda traz o legado dessas escolas de mistérios. O que que acontece? Muitos desses rituais ainda existem na maçonaria. E nós sabemos que, embora hoje muitas das cerimônias do rito iniciático pode até ser conhecido pela internet, pelos livros, nós sabemos que os gestos, toques e palavras que o iniciado recebe, isso só tem valor, só tem magia, só tem, só é significativamente é, legítimo se acontecer dentro de um ritual. Fora disso, são apenas palavras ao vento. Então, o significado simbólico, ainda que as pessoas saibam o que acontece, isso só tem valor dentro de um ritual. E existem muitas ordens, muitos tipos de maçonaria. E existem aquelas ainda que remontam aos tempos imemoriais, que remontam a essas escolas de mistérios, onde homens e mulheres eram aceitos. Isso é bem retratado no livro do Sr. Leadbeater, que fala, que traz a pequena história da maçonaria, esse é o título do livro. Ele trata ainda desse legado. E é interessante a gente saber que muitas das mulheres teosofistas, que foram nossas ex-presidentes, foram iniciadas nessa maçonaria, que aceitava mulheres que possuem ainda representação aqui no Brasil, a exemplo da Anne Besant, a senhora Rada Bonier, nossa ex-presidente Sinira Rido também, Blavatsky também recebeu um título que conferia a ela a condição de maçom nos graus superiores, e essa ordem que aceita mulheres, assim, iguais condições com os homens, nós temos também no Brasil, é conhecida como a Ordem do Oriente da Franco-Maçonaria Mista, e muitos irmãos e irmãs teosofistas fazem parte dessa ordem, porque é uma ordem que realmente demonstra a fraternidade entre, entre homens e mulheres. No mundo de hoje, é difícil você ter instituições que ainda discriminem a figura feminina. E quando nós remontamos os antigos ensinamentos, as antigas escolas, a gente percebe o quanto o papel da mulher era importante para esses rituais, enfim, para todo o conhecimento oculto. A senhora Clara Code, ela traz algumas condições preliminares no seu livro das Escolas de Mistérios, mas ela sintetiza tudo na invocação da escada de ouro, que é muito conhecida no meio teosófico, e que foi descrita pelo mestre Moria para HPB, que diz o seguinte:
vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Esta é a escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. Deixa eu só dar um stop aqui um pouquinho. Pessoal, tem uma carta, a carta número 7, que está nessa coleção do Gina Arajadasa, desse livrinho da capa azul, Cartas dos Mestres de Sabedoria, que ele também traz algumas condições que a gente percebe que são exigidas pelo mestre no caminho espiritual. E é muito interessante a história dessa carta, porque ela teve um efeito muito grande no Sr. Leadbeater. Dizem que depois que ele recebeu essa carta, ele andava com ela o tempo todo com ele. Eu estava dentro do bolso do colete dele, e à noite ele colocava dentro de uma sacolinha de seda e colocava ali na cabeceira da cama dele para ele ficar bem pertinho dessa carta. E pessoas que conviviam com o Sr. Leadbeater na época contam como é que foi as circunstâncias em que ele recebeu essa carta. Conta-se que antes do Sr. Leadbeater conhecer a sociedade teosófica, ele se interessava muito por esses assuntos espirituais. Ele conhecia médios, tinha contato com essas pessoas, recebia lá na sua casa paroquial. E quando ele tomou conhecimento das transcrições das cartas dos mestres, dos livros do Sr. Sinnett, ele ficou muito impactado com aquilo, muito entusiasmado. E ele pediu para um médium, um amigo dele, perguntou se o guia dele poderia levar uma carta, caso ele escrevesse, e entregasse para o mestre. E o médium, então, disse que sim, poderia escrever a carta que o guia dele, o Ernest, tem outro nome no livro, o Ernest entregaria a carta. Bom, o seu Leadbeater escreveu a carta, entregou para o médium e ficou aguardando. Aí passou um tempão e nada, até que veio a resposta, veio pelo correio. Aí, na carta dizia o seguinte, o mestre, respondendo ao Leadbeater, disse: Olha, eu não recebi a sua carta. Também, pela natureza do mensageiro que você enviou, provavelmente não chegaria. Mas, como eu sei o que você escreveu, eu vou te esclarecer algumas coisas. Ele diz o seguinte: você não precisa ir à Índia para ser um Shela. O Shela pode ser provado em qualquer lugar. E também, o Shela não é escolhido por uma preferência pessoal do mestre. Ele é escolhido de acordo com o mérito pessoal dele. É de acordo com o esforço dele. E a dica que o mestre dá é que o Sr. Leadbeater deveria forçar, entre aspas, aquele mestre de preferência dele, mas esse forçar não é forçar, colocar contra a parede, era forçar no sentido de trabalhar para o mestre, trabalhar para a humanidade por amor, ser resoluto, ser correto, ser honesto e altruísta. Então, isso ficou muito impregnado na mente do seu Leadbeater e ele, então, começou aí o seu trabalho em prol da humanidade, do mundo espiritual. Agora, a senhora Clara Code, ela fala que esse ser honesto e altruísta demonstra que isso é muito importante para os mestres. Mas esse ser honesto não é exatamente ser honesto no sentido de não roubar, não trapacear, mas ser honesto com nós mesmos. Porque como nós somos muito influenciados pelo nosso corpo físico, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pela nossa mente,
Nós estamos sempre criando subterfúgios, estamos sempre criando justificativas para justificar as nossas emoções, os nossos desejos, para sermos autoindulgentes. E ela diz que quem é autoindulgente nunca se transforma em um santo, porque nós estamos sempre procurando escapar das situações. Então, ela entende que essa honestidade consiste em educar nossos veículos, para que funcionem de forma harmônica aos propósitos mais elevados. E, em razão disso, ela cria, então, algumas técnicas. E é justamente sobre essas técnicas que nós vamos tratar de agora para frente. Ela escreve esse pequeno livro, A Técnica da Vida Espiritual, cujo intuito é justamente esse: educar, nos educar, treinar os nossos veículos inferiores, o nosso físico, as nossas emoções e a nossa mente. Vamos voltar aqui ao compartilhamento. A primeira coisa que a senhora Clara Code nos diz é que nós devemos, primeiramente, entender qual é a compreensão de nós mesmos. Entender que nós temos nossos corpos e nós temos uma personalidade que é constituída pelo nosso físico, pelo nosso emocional, pelo nosso mental. Nós temos uma individualidade acrescida do nosso Atma, Buddha, Manas. E isso nós já estudamos nos módulos anteriores. Uma coisa também que ela considera fundamental é o desenvolvimento da vontade. A vontade é uma forma superior de desejo. É um desejo elevado, um desejo impessoal, considerado correto, necessário, altruístico, oposto à autossatisfação, ao prazer momentâneo, à autoindulgência inferior. O homem autoindulgente nunca pode vir a ser santo, iluminado, aquele que irradia o Deus. É isso que ela estava querendo dizer com autoindulgente. Aquela vitimização, aquela coisa de falar, ah, eu mereço, né? Geralmente quem diz eu mereço, ou está acima do peso ou está endividado, porque ele está sempre achando uma justificativa para fazer algo que ele nem sequer precisa. Ele vai comprar algo que ele nem precisa. Ele vai comer alguma coisa que, na verdade, ele não está com fome, mas ele tem a gula de comer. Ou seja, é a questão do treinamento da nossa vontade, da nossa moderação. Então, ela divide esse livro em três partes, que é o treinamento do corpo, o treinamento das emoções e o treinamento da mente. Uma coisa também sobre a vontade que ela destaca é que o que faz a gente fortalecer, muitas vezes, a nossa vontade é a habilidade da gente aprender a falar não. Nós temos que falar não. Falar não para nós mesmos, falar não para os outros, porque assim a gente fortalece a nossa fibra, a gente educa. É como uma criança, muitas vezes a gente quer estudar, mas está com sono, você vai dormir? Não, você tem que estudar, você tem que falar não para o seu corpo. Outra situação que ela aponta é a questão da indecisão. Nós temos que tomar decisões. Uma vontade fraca é é uma vontade indecisa. Nós temos que tomar decisões, ainda que seja uma decisão errada. Erre com força, mas erre. Mas tome uma decisão. Lá na frente você conserta. Nós não podemos ser influenciados pelos outros, nós é que temos que influenciar os outros. E aí ela traz a questão da preguiça em relação ao treinamento do corpo. Por quê? Porque aqui a matéria, nós já temos a propensão de sermos inertes, tá? Ter uma certa resistência, porque uma das qualidades da matéria é justamente tamas, né? E tamas, essa natureza tamásica do corpo físico, da matéria, ela já faz que nós aqui, no plano físico, já tenhamos essa natureza um pouco mais inerte. Mas a preguiça, ela não consiste somente em nada fazer, em dormir demais, em trabalhar mal ou não trabalhar, mas também em devotar o nosso lazer a coisas tolas e inúteis, tagarelices infindáveis, jogos de cartas, eletrônicos, abuso de cinema e rádio,
redes, redes sociais, né? Para a gente atualizar aqui. Tudo isso, segundo ela, reduz a nossa inteligência, isso desgasta a nossa energia. E como devemos alimentar esse corpo? Se possível, vá comece já a parar de comer carne. Pessoal, não tem jeito. Embora a sociedade teosófica não seja, não impõe a ninguém a ser vegetariano ou vegano, mas a gente sabe que os grandes ensinamentos dos grandes sábios, das grandes escolas, tudo vai nessa direção. E não é só pela questão nutritiva dos malefícios que a carne faz no nosso corpo físico, no nosso astral, mas também tem a questão da compaixão que nós temos pelos nossos irmãos menores, pelos animais. Como é que a gente vai falar em paz entre todos os seres se estamos matando e nos alimentando dos animais, estamos explorando esses animais? Mas eu não pretendo aprofundar esse tema, até porque nós temos uma palestra no YouTube sobre essa questão do vegetarianismo à luz do ocultismo, que quem quiser, tiver interesse em se aprofundar do tema, eu recomendo. Bom, álcool, cigarro e outras drogas também afetam muito desfavoravelmente os centros do cérebro pelos quais a consciência espiritual pode entrar no físico. Exercícios físicos, claro, são recomendados. Um planejamento das atividades da nossa vida. Nós temos que aprender a ter a gestão do tempo. Na maçonaria existe um ensinamento da régua de 24 polegadas, ou seja, se o dia tem 24 horas, nós podemos dividir isso em três períodos de 8 horas. 8 para descansar, para dormir, 8 para trabalhar e 8 horas para o lazer e para os estudos. Isso é o que nós recomendamos para todo estudante de ocultismo. Vamos passar também para as emoções. O que são as emoções? Pessoal, as emoções, a emoção é uma força, uma reação, uma inteligência movida por nossos instintos e desejos que faz com que tenhamos bons ou maus hábitos, a depender de como lidamos e reagimos a elas. É possível controlar as emoções? Os especialistas dizem que não. As emoções são reações espontâneas, não é possível controlar. Mas nós podemos aprender a conviver, administrar, a gerir essas emoções. Por exemplo, se você está andando no caminho e vê uma cobra, você pode controlar a emoção de não sentir medo? Ou você está assistindo um filme e de repente vem uma emoção, você pode segurar aquelas lágrimas, ou uma risada numa hora que você não consegue controlar, enfim. As emoções se comunicam por meio das nossas expressões corporais. É diferente do sentimento. Porque o sentimento eu posso falar, bom, eu amo meus pais, não muda nada. Mas se eu tô triste, eu tô alegre, as pessoas veem nas suas expressões. E é tão interessante, o nosso corpo é tão extraordinário que numa reação de medo, por exemplo, os seus olhos, o seu olho vai dilatar a pupila, o seu coração vai disparar, o sangue vai subir para os seus músculos, ou seja, numa situação de perigo, o seu corpo, ele te prepara para uma fuga ou para uma luta. É algo muito instintivo, é muito espontâneo, é muito, então, por isso, a dificuldade de você controlar as emoções, mas você pode gerir essas emoções. Do ponto de vista esotérico, as emoções se situam no nosso astral. E o nosso astral é regido pela Lua. Nós sabemos que a Lua, ela tem fases. E a Lua, ela não tem luz própria. É um reflexo do Sol. Isso significa dizer que se você está imbuído de uma grande emoção, não é o momento de você tomar decisões. Porque aquilo que você está vendo não é a verdadeira luz, não é a luz da racionalidade. Não é o momento em que você está apto a tomar uma decisão importante. Você pode ver uma corda e pensar que é uma cobra, porque a luz da lua ela é turva, ela não é clara, ela é reflexiva. Mas, por outro lado, se você consegue controlar essas emoções, você pode focar essa força, essa energia, e por meio da meditação, você pode ampliar a sua capacidade intuitiva. E aí sim, pode até alcançar Budi, porque Budi é justamente a sublimação desses sentimentos, dessas emoções. Quando nós conseguimos direcionar isso,
de uma forma positiva, isso sim pode trazer uma ampliação muito grande da sua capacidade intuitiva. Hoje, se fala muito em inteligência emocional. Esse conceito, eu trouxe aqui o conceito do Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, muito famoso esse livro, e ele diz que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. E aí, ele traz algumas habilidades que podem ser categorizadas em 5 tipos, que são os 5 tipos de inteligência emocional que nós temos que desenvolver. Que a primeira seria o autoconhecimento emocional, reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem. Você saber que você, naquele momento, está vivendo uma emoção forte. O controle emocional, lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. A gente entende que controle como gestão das emoções. A automotivação, dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal, ou seja, um propósito. E reconhecimento de emoções em outras pessoas, reconhecer emoções no outro, e empatia e sentimentos. Não, no outro e empatia de sentimentos. Habilidade em relacionamentos interpessoais, interação com outros indivíduos, utilizando competências sociais. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes nós respondemos o WhatsApp com emojis, né? O que que são os emojis? Os emojis são justamente as nossas emoções. A gente usa muitas vezes uma carinha para dizer o que que a gente está sentindo. A nossa linguagem, então a gente consegue expressar nossas emoções pela nossa face, pelo nosso corpo. E ele disse que dessas habilidades, as 3 primeiras são intrapessoais, ou seja, nós com nós mesmos, nosso autoconhecimento, a nossa gestão, a nossa automotivação. E as 2 últimas são interpessoais. E essas interpessoais são muito importantes, porque elas nos ajudam, principalmente na organização de grupos. Seria a habilidade essencial da liderança, que envolve a iniciativa e coordenação de esforços de um grupo. Seria também a negociação de soluções, a mediação para dirimir conflitos. E a sensibilidade social, que é a capacidade de detectar e identificar sentimentos e motivos das pessoas. Esse livro, pessoal, ele é muito reportado no mundo corporativo, nos ambientes de trabalho, mas ele pode ser utilizado em qualquer situação, nas nossas relações familiares, afetivas, de grupo, enfim. Inclusive nos nossos estudos teosóficos, nas lojas, nos grupos. É muito importante que a gente desenvolva, sim, essas inteligências emocionais. E uma curiosidade sobre o Daniel Goleman, que eu descobri, que eu achei muito interessante, é que durante o tempo em que ele estava escrevendo esse livro, ele se aproximou muito do Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo. Ele passou horas e horas fazendo entrevista com o Dalai Lama, ele teve contato com o Dalai Lama durante muito tempo. Ele escreveu outros livros falando sobre esse diálogo que ele teve com o Dalai Lama, enfim. O que a gente percebe é que o budismo influenciou muito ele. E, e a gente percebe que essa questão da gestão das emoções, isso é trazido por todas as tradições. Nós que estudamos teosofia sabemos, e o que ele fez foi justamente pegar o conhecimento que ele tinha e aliar com esse conhecimento que ele obteve por meio da influência do Dalai Lama. Inclusive, ele tem livros sobre a mente meditativa, a arte da meditação. Tem um livro chamado Emoções Destrutivas e Como Dominá-las, um diálogo com o Dalai Lama. Enfim, ele foi muito influenciado e talvez por isso ele tenha tido tanto sucesso, esse livro, faça tanto sucesso esse livro. Bom, e agora vamos para o treinamento da mente, que consiste em atenção, concentração e meditação. Atenção
é quando estamos atentos ao que você está fazendo, é o estar aqui e agora. E quando você estiver aqui agora, empenhe-se por completo, esteja presente, é atenção. A concentração é a habilidade de pensar sobre alguma coisa sem desvio por certo tempo. E a meditação existem inúmeras técnicas que nós vamos tratar daqui a pouco. Pessoal, essa questão da meditação, da atenção e da concentração, no proêmio da doutrina secreta, ela nos traz aquela questão da, do círculo com ponto no meio, ou seja, ela já nos mostra que nós temos um espaço de atuação no mundo, assim como logos, e que existe um ponto, que é o centro, que é o foco. Então, desde a doutrina secreta, desde as proposições fundamentais, ela já nos chama a atenção para essa questão da concentração. No yoga, isso é conhecido também como dharana, que é a concentração e atenção fixa em um único ponto. Isso é chamado dharana no yoga. Mas, para você alcançar dharana, antes você tem que já dominar os seus outros sentidos, o físico, o emocional. E para isso, claro, você vai ter que desenvolver isso, essa concentração, o jeito mais eficaz é por meio da meditação. E nós sabemos que existem muitos tipos de meditação. E uma situação interessante que eu trouxe aqui para vocês é que, de acordo com a medicina Ayurveda, a humanidade ela é dividida em três tipos de temperamentos: o Vata, o Pitta e o Kapha, que são os doshas, que são os elementos: ar, fogo, terra, éter, água, enfim. E, e cada tipo, cada temperamento, ele tem uma forma de meditação. Por exemplo, o Vata é composto de ar mais espaço, o éter, e predomina a energia mental. Nesse tipo de temperamento, a pessoa tem que aprender a meditar, a conectar e se desconectar rapidamente. Ela tem que ter um poder de concentração rápido. Porque a pessoa que é mental, ela não consegue fixar muito tempo. A mente dela está sempre agitada, está sempre sendo estimulada. Então, ela tem que saber conectar e desconectar rapidamente. O Pita, o temperamento Pita é composto de fogo mais água. Ele é enérgico, ele é forte, ele é empreendedor, ele é criativo. Então, quem é Pita, ele precisa de uma meditação mais fervorosa, mais intensa, mais profunda. O Kapha seria água mais terra. O Kapha predomina um temperamento mais calmo, mais tranquilo, ou seja, uma meditação mais contemplativa, aquele que contempla o dia todo, aquele que demora a tomar decisões, aquele que precisa ele é mais lento, ele é mais tranquilo, ou seja, ele demora mais. Então, esses são os tipos, e cada um tem que entender que qual é a sua maneira, o que é que mais lhe convém, o que é que mais te satisfaz, o que mais, qual é o seu estilo. Ramana Maharshi, ele tem um método muito interessante de meditação, que é o da inquirição, que consiste no quem sou eu. Ele vai se desvelando, ele vai tirando as camadas, ou seja, ele vai primeiro ele começa a se libertar dos seus sentidos, dos seus corpos, ele começa a perguntar: se eu não sou esse corpo, se eu não sou meus sentimentos, eu não sou minhas emoções, então quem sou eu? É uma forma de você começar a meditar para quem ainda tem dificuldade, começa a se despir desses corpos, desses pensamentos, dessas emoções, para você buscar a essência. Por outro lado, na tradição judaica cristã, ele traz já uma afirmativa do eu sou. O eu sou é uma expressão que é repetida centenas de vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o eu sou é uma das orações mais poderosas do universo. Ela é poderosa porque quando você diz eu sou, e aí você tem que distinguir que esse eu sou não é a sua personalidade, esse eu sou é a sua essência, é o seu eu superior. Quando você se reveste dos atributos de Deus, aí
aí sim, você transcende a sua personalidade. Quando você diz verdadeiramente eu sou, você está se revestindo do poder, inclusive criativo de Deus. Você pode se reprogramar, você pode se transformar, você pode se curar por meio do eu sou. Então, para aqueles que têm ainda dificuldade de meditar, então são expressões que fazem vocês meditarem, pensarem, tentarem criar essa conexão. A senhora Clara Code, ela diz que ela cita aqui duas verdades que acontecem em qualquer meditação. Ela diz que o eu interior assume a aparência daquilo que a nossa mente contempla. Se você medita pensando no mestre, o seu eu interior ele vai refletir a imagem desse mestre. E outra coisa é a energia vital do universo, chamada no Oriente de prana, e que nos planos cósmicos é a vontade divina. Então, isso segue o pensamento, inspira, aviva e torna reais as criações mentais daquele que pensa. Olha só o poder da meditação, ou seja, você se conecta com essa energia, com esse prana, e que vem, ele vem criar junto com seus pensamentos, ou seja, ele vem materializar aquilo que você está pensando. Olha a responsabilidade da meditação, dos seus pensamentos, do que a gente deve pensar e por que é tão importante essa purificação da nossa mente. Porque nós estamos criando o tempo todo. E a meditação é uma forte ferramenta nesse aspecto. Agora, pessoal, tem a questão também que não tem como você seguir um caminho espiritual sem você se ter por base uma conduta ética, virtuosa e moderada. Aqui eu trouxe só dois exemplos de tradições, o budismo e o yoga, que mostra como seria esse nosso caminho, como é que a gente deve se portar no nosso dia a dia, o que que a gente deve fazer para agir com retidão, ter uma vida reta. O interessante é que o budismo cita o caminho octo, e no yoga nós temos 8 passos do sistema de Patanjali. E esse oito, pessoal, ele não está aí por acaso. O número 8 é o número que representa a transformação. Na astrologia, a casa 8 é a casa de Escorpião, do signo de Escorpião, que é regido por Plutão. E como nós vimos, Plutão é Hades, é a morte, é a regeneração. Por isso, tanto no budismo como no yoga, eles trazem a questão do número 8, porque quem segue esse caminho inevitavelmente vai passar por uma transformação e não é uma morte física, é uma morte daquilo que não serve mais. É a morte de algum aspecto da nossa vida que não serve mais. É uma transformação. Então, o budismo traz os seus 8 passos, os seus 8 caminhos, que o primeiro seria a reta compreensão, o discernimento, o reto propósito, a reta linguagem, a reta ação, os retos meios de ganhar a vida, retos esforços, reta atenção, a reta meditação. E no yoga nós temos as autorrestrições, que são os yamas, e as observâncias, niyamas. Dentro das autorrestrições, nós temos a não violência, que é a ahimsa, nós temos a veracidade, que é satya, nós temos o não roubar, asteya, e pessoal, brahmacharya. Temos também o desapego, a parigata. E depois já entra já nas posturas, nos asanas, que é uma forma de você controlar o seu corpo. Tem o controle da respiração, pranayamas, que é uma forma também de você controlar suas emoções por meio da respiração. Abstração, concentração e meditação. E depois o êxtase, que é samadhi. É, eu chamo muita atenção para a questão da reta linguagem, que, de acordo com o budismo, a melhor forma de aprender o Dharma é por meio do diálogo e da argumentação. Segundo o budismo, a fala correta, ela evita que a gente crie karma negativo. E há 4 diretrizes que podemos e devemos seguir no que diz respeito à nossa linguagem, à nossa fala.
E o primeiro é só falar a verdade, ser compassivo ao falar. Se acreditar que suas palavras poderão ferir os sentimentos de alguém, cale-se, não fale. Seja encorajador. Às vezes, uma simples palavra pode trazer paz e alegria a alguém. Seja prestativo. Hoje se fala muito em comunicação não violenta. E uma coisa interessante é que o autor desse livro, o psicólogo Marshall Rosenberg, ele é americano, ele diz no seu livro que ele se inspirou para escrever esse livro em Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi é ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo da não violência, a ahimsa. Então, hoje, quando a gente fala em não violência, a gente tem que entender que a gente está falando de ahimsa, é uma forma de pôr em prática a ahimsa. E ele traz algumas estratégias no livro que nós podemos colocar na nossa vida para apaziguar um pouco dos conflitos verbais do nosso dia a dia. Uma das coisas que ele coloca é: quando é que identificamos a falta de comunicação? Ele diz que a gente identifica quando não há comunicação, quando não há troca. Ou seja, eu estou tão autocentrado em mim mesmo, nas minhas convicções, nas minhas ideias, que eu não ouço mais o outro. E pior, eu acho que o outro está errado, eu estou certo. Então, quando isso acontece, não há diálogo, não há troca. E outra coisa que ele coloca: o que podemos fazer para evitar tantos atritos? Bom, a verdadeira comunicação, segundo o autor, acontece quando nós falamos com sentimento, nós falamos com sinceridade. Só que nós fomos educados a não demonstrar sentimentos. Quem nunca ouviu aquela expressão homem não chora? Porque isso demonstraria o quê? Uma vulnerabilidade. Então, quando nós falamos com sentimento, o que acontece? A gente cria empatia, e quando a gente cria empatia, a gente cria conexão com o outro. E o que fazer quando sofremos um ataque verbal? Bom, de acordo com Marshall Rosenberg, ele diz que todo esse tipo de ataque, de crítica, desaparece quando nós nos concentramos em entender o que está por trás daquilo. Qual é a necessidade daquela pessoa que não está sendo suprida e que ela está trazendo para mim, que está chamando a minha atenção, e o que eu posso fazer para ajudar? Então, quando você parte por essa perspectiva, você não se sente mais atacado, você tenta investigar qual é a raiz do problema. E aí, ele indica 4 passos, que é os 4 passos da comunicação não violenta, que ele diz que qualquer pessoa pode colocar isso no seu dia a dia para ajudar a você a buscar ter mais habilidade na forma de se comunicar com os outros. Ele dá o exemplo seguinte: observe um acontecimento que aconteceu algo na sua vida, que afetou seu bem-estar. A primeira coisa que você faz é apenas observar, sem julgamento. Observe. Alguma coisa aconteceu, você ficou desconfortável, mas, enfim, você só observa. Depois, você veja qual foi o sentimento, por que que eu fiquei tão desconfortável, por que isso me deixou chateado. Descubra qual é o sentimento. Depois, a necessidade, por que que eu senti isso? O que está acontecendo que eu não estou sendo satisfeita nessa situação? Por que que eu estou me sentindo desse jeito? O que está faltando? Qual é a necessidade que precisa ser suprida? E aí, sim, depois que você fez todo esse processo de pensar e de analisar, você conversa com a pessoa. Você vai, porque quando você faz isso, você tem condições melhor de refletir, de articular, em vez de você sair já retrucando ou já retaliando, enfim, aumentando mais o conflito, você vai ter condições de conversar com a pessoa, explicar e vocês chegarem a um consenso, a um equilíbrio nessa relação. O que mais? Assim, uma coisa interessante é que todo esse trabalho da questão da não violência, desse autor, ela é baseada nas ideias de empatia e compaixão. Empatia seria aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. E a compaixão seria, além de você se colocar no outro, você fazer algo para ter o desejo de fazer com que aquele sofrimento pare, de tentar colaborar, de tentar ajudar.
Eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessa tradução de comunicação não violenta, porque eu acho que a própria palavra violência, ela já traz um sentido negativo, uma vibração negativa. Conta-se uma história que a Madre Teresa de Calcutá, uma vez, convidaram ela para ir numa manifestação contra a violência. Ela falou assim, não, não vou. Se um dia vocês me convidarem para uma manifestação pela paz, aí sim. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que se fosse uma comunicação compassiva, uma comunicação seria mais interessante. Mas, de toda forma, ela é conhecida como a comunicação do coração, justamente por trazer essa ideia da empatia e da compaixão. Tem uma outra questão, pessoal, que a gente até não trabalha muito, mas eu fiz questão de trazer aqui, que é a preparação intelectual. Que queira sim, queira não, todo mundo que busca uma preparação espiritual, que busca estudar ocultismo, que busca estudar teosofia, ele é um estudante. E por isso ele tem que também se preparar de forma intelectual. É importante que, com o passar do tempo, você vá preparando a sua biblioteca pessoal. Não estou dizendo aqui que você tem que comprar todos os livros da editora Teosófica que lança mensalmente, não. Mas aos poucos você tem que ir separando os seus livros, coloca um cantinho na sua casa, vai separando os livros que você quer estudar. O ideal é que você siga um grupo, acompanhe um grupo e compre o livro que esteja estudando ali, tem um outro de reserva. Mas é importante que aos poucos você tenha esse cuidado de ter ali os seus livros, que você que cuide, enfim. Eu mesma, eu cuido dos meus livros e não empresto, tá, gente? Eu não empresto livros. Posso até emprestar o dinheiro, mas livro eu não empresto. É importante você ter o seu ambiente de trabalho, se você puder, claro, ter um cantinho na sua casa, a sua escrivaninha, a sua cadeira, ter ali um lugar aconchegante, que você sabe que a hora que você está ali é o momento que você vai estudar. Você criar essa rotina de estudos, que seja um lugar que não tenha muita coisa, não precisa encher de decoração, de vela, de incenso, não. Mas seja um lugar que seja aconchegante, seja convidativo. Da mesma forma que nós temos um lugar na nossa casa para meditar, é importante que a gente tenha esse cuidado de ter um lugar para estudar esses livros teosóficos, esses livros sobre ocultismo, sobre sabedoria divina, porque esses livros, eles não são livros comuns, como um romance, como uma ficção, que você vai em qualquer lugar, senta e lê, não. São livros que estão mexendo com as suas ideias, que estão te transformando. Então é importante você ter sacralizar esse seu ambiente, trazer essa aura de estudo, de uma coisa assim mais pessoal. É importante, sim, ler todos os dias. Se você tiver condições, nem que seja 20 minutos, faça, tenha, tenha um tempo para você se dedicar, assim, aos seus estudos. E tenha sempre uma atitude de aprendizado, que é uma atitude de humildade. O respeito ao estudar os textos sagrados e ocultistas. A gente sempre tem que ter humildade quando a gente vai abrir um livro. A gente está entrando na mente de um autor, nós estamos ali lidando com forças espirituais. Então a gente tem que ter sempre esse respeito e essa humildade. Inclusive, é importante até, pessoal, ter um planejamento financeiro. Quanto eu posso gastar por mês com livros? Às vezes, quem está seguindo o caminho espiritual, ele tem que peregrinar, ele tem que participar de eventos, ele quer viajar, enfim. Até uma questão financeira você tem que ter ordem, tem que ter uma estabilidade. É importante ter essa tranquilidade. Não quer dizer que tem que ganhar muito dinheiro para estudar, não, não é nada disso. Mas tem que ter um pouco de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E as finanças não podem ser ignoradas de forma alguma. Bom, pessoal, acho que nós já estamos chegando ao final. E agora, para concluir, conta-se que um santo hindu chamado Sri Ramakrishna disse certa vez que para você ser um, um professor, um palestrante, você teria que ler muitos livros, estudar muito. Mas para você
chegar até Deus, se aproximar de Deus, você só precisa de um pensamento. Ou seja, é o ponto, é a concentração. E para ele, o pensamento é esse: só a alma e não o corpo. E este é um pensamento que deveria nos acompanhar por toda a vida, como foco, para a gente estar sempre concentrado nisso o tempo todo. Humildade e paciência. A senhora Rada também deixa para a gente uma última advertência que eu acho muito importante. Frequentemente encontramos pessoas que se fixaram em galgar alta estatura espiritual. Não devemos pedir nada. Não deseje ser ou atingir alguma coisa. Deseje ser você mesmo. Espere com paciente humildade a chegada da graça divina. Somente aprenda a amar e compreender e promover o bem-estar entre todos. Meus queridos, com essas palavras eu finalizo aqui essa apresentação. Agradeço aí a presença de todos. E caso haja algum comentário, algum acréscimo, podem ficar à vontade. Eu vou ver aqui no YouTube. E lembro a vocês que daqui a pouquinho, logo mais às 18 horas, nós temos palestra com a nossa querida irmã Teresa Botarro, que vai falar sobre meditação. Olha só, meditação, a base essencial e propósito. Então, logo mais nós teremos aí nossa querida Teresa. Bom, meus queridos, ainda não temos perguntas. Agradeço aqui os comentários. E se não tivermos perguntas, sim, Jô, minha querida, claro. Nossa querida Jô pediu a palavra. Pois então, querida Márcia, que maravilha te ouvir falar. Que tranquilidade, que clareza nas palavras, nas ideias, sabe? Estou muito, muito, muito feliz, sabe, de ter ouvido você falar hoje e, naturalmente, esse é um aprendizado que muitas vezes a gente, né, deixa, né, meio que em stand-by, deixa lá na gaveta. De repente vem você com essa tranquilidade, com essa harmonia, esse equilíbrio todo, assim, mental, na fala, sabe? E desperta a gente para coisas tão importantes. Muito obrigado e parabéns. Estou muito feliz. Obrigada, Jô. Bom, eu estava assim pensando, aqui é um curso de introdução, muita gente está chegando agora na teosofia, então eu quis trazer uma coisa talvez assim é, mais acessível, né? Falar de coisas que as pessoas já estão ouvindo, enfim, mas que ao mesmo tempo são teosóficas. Você vê aí que esses livros que eu citei são extremamente teosóficos. É uma forma nova de falar de coisas antigas, enfim, que a gente pode explorar bastante. Muito Bom, bom. meus queridos, então, se não há perguntas, dúvidas, nem críticas, nós podemos finalizar aqui o nosso curso. Eu agradeço imensamente todos que me acompanharam aí. Quem estiver no YouTube, pessoal, quiser depois deixar uma pergunta aí na descrição dos vídeos, fique à vontade, podem deixar depois, eu respondo, tá? Com o maior prazer. Tirarei as dúvidas de vocês. Mas no mais, daqui um pouquinho nós continuamos com as atividades da Sociedade Teosófica. Teve alguém aqui que falou, o Edmar disse, olha, sem as mulheres não haveria ST, assim como a maior parte das entidades de sucesso. Muito bem, Edmar, ó, obrigada aí. Realmente, as mulheres são muito importantes e a gente tem que valorizar nossas irmãs que estão sempre presentes e atuantes aqui, principalmente na ST, que tem, assim, mulheres extraordinárias. Uma das coisas que me atraiu muito quando entrei na ST, que eu olhei, uai, a presidente, Blavatsky, todo mundo era mulher. Falei, nossa, que coisa extraordinária. E daquela época, né? Então, realmente é uma sociedade de vanguarda. E a gente tem que fazer jus a esse legado que a gente tem dessas mulheres extraordinárias. Como a Jo Oliva, que acabou de tirar 10 no seu TCC, é? Parabéns, Jo, você é um exemplo para todas nós. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Minhas queridas irmãs, agradeço fraternalmente vocês, um forte abraço a todos e voltamos no próximo sábado, dando continuidade a esse módulo com o Marcelo Luz, tá bom? Um fraterno abraço a todos
e até a próxima.